Limites e respostas. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, vinda de uma pequena cidade em Minas Gerais, com todos os sonhos e desejos de uma garota de 18 anos prestes, no meu interno universo maravilhoso, a conquistar o mundo, eu me imaginava absolutamente sem limites para vencer no que eu escolhi, ser atriz e cantora no grande centro artístico do Brasil. Eu não via dificuldades em morar longe da escola em que estudaria, nem problemas ao sair do conforto da minha casa em Araxá, que, apesar de simples, incluía um quarto só meu e minhas coisas arrumadas, como sempre gostei, para viver a realidade de dividir um local abafado e pequeno com pessoas que eu nunca tinha visto antes. Foi um amigo da minha cidade que me indicou o apartamento e, de cara, fui bem recebida pelas moradoras, ou quase. Minha bagagem eram 2 sacos gigantes, um de roupas e calçados, o outro de postes plásticos. Sim, minha mãe insistiu para que eu levasse comigo dezenas de potes plásticos e, até hoje, o mistério das vasilhas não está de todo resolvido. Abre aspas. A gente sempre precisa de potes, Mariana. Fecha aspas. Eu precisaria dos potes para guardar a pouca comida comprada nas barraquinhas da cidade na prateleira que me cabia na geladeira. Cada uma de nós 4 tinha a sua. Não tenho problemas para fazer amizades e costumo ser bem tranquila em meus relacionamentos com colegas, mas com uma delas não havia jeito. E era justamente com essa que eu dividia o quarto. E tudo que eu fazia parecia incomodá-la. Se eu dobrava minhas roupas e dava uma varrida no quarto, tinha toque. Se eu acordava cantando, eu era a Poliana. Se eu oferecia minha comida, eu não estava prestando atenção em sua dieta. E assim por diante. Com cada atitude que eu tomava, grande, média, pequena, não importava. Se eu mudei 1 milímetro da minha atitude por causa disso? De jeito nenhum. Não alterei nada do que fazia ou era durante o período de reclamações. Então um dia eu cheguei ao apartamento e elas estavam reunidas numa convocação de emergência pedida por ela, do tipo reunião de condomínio para lavar roupa suja. Ela falou até não poder mais. Até do meu sorriso ela reclamou para as outras. O que isso representou para mim? Nem raiva, nem amargura, nem desejo de vingança, muito menos vitimismo. Simplesmente refleti sobre o que ela falou e analisei se em algum ponto havia razão. O que eu pude modificar em mim, sem me agredir, fiz. O que era apenas julgamento e implicância dela, abstraí, deletei da minha mente. Nosso atrito me deu a oportunidade de repensar mais ainda o que me diferenciava de outras pessoas e aquilo que eu tinha de especial. Para ela, poderiam ser defeitos. Para mim, representavam as qualidades que eu já carregava desde a infância e que eu gostaria até mesmo de reforçar. Definir-nos pelo que não somos é o primeiro passo que nos leva a realmente saber quem somos. Pense no seguinte caso: um grupo de amigos com quem você sai não revela o melhor de você. Eles fofocam demais e são muito estranhos. Você então sempre se pergunta se essas pessoas estariam perto de você num momento de dificuldades. Se não cuidarmos das certezas que temos em relação a nós, começaremos a construção de grades em vez de pontes. E não são apenas os outros que provocam isso. Nós mesmos nos entregamos a comportamentos que não afirmam as certezas internas. O que falar daquela comida que continuamos consumindo que nem tem um sabor tão bom? Ela faz a gente se sentir uma porcaria no dia seguinte, quando ficamos cansados e lentos, ou das desculpas que damos para não interagir com os outros, nos escondendo à noite toda no sofá, atrás da tela do celular, conferindo as redes sociais? Bem, essas pessoas, esses lugares, essas situações tomam nosso tempo e energia. O que podemos fazer? Deixar para lá
e nos concentrar no que queremos e nunca naquilo que não desejamos. Quando fazemos isso, deixamos para lá e não alimentamos todos esses entraves. Passamos a gastar mais tempo com pessoas, lugares e situações saudáveis para nós, porque acabamos de eliminar aquilo que está impedindo nossa identidade. 99% das pessoas não estão dispostas a fazer o necessário para tornar seus sonhos realidades, o que nos leva a outra questão. Para alcançar qualquer objetivo é preciso ter disciplina, inclusive ao peneirar os fatos que não colaboram com o sucesso. Disciplina, uma vilã muito útil. Nosso sistema educacional e social tornou a palavra disciplina uma anti-heroína que não merece respeito e representa punição. Mas existem duas definições da palavra no dicionário Oxford Language, e nenhuma delas quer dizer castigo. Veja: disciplina, substantivo feminino. 1. Obediência às regras, aos superiores e a regulamentos. D. Militar. 2. Ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento, por exemplo, de uma organização, entre aspas. É essencial a de dentro de um hospital. Meu uso do conceito de disciplina é o segundo, aquele que garante que eu viva em constante bem-estar e que torna minha vida funcional. Por isso, se eu precisar fazer 1 hora de exercício vocal todos os dias para cantar o melhor que eu puder, farei com prazer e disciplinadamente. Se para encontrar as roupas certas em meu armário eu tiver que colocá-las sempre do mesmo jeito, não deixarei para depois. Se eu precisar me afastar de pessoas que não acreditam nos meus sonhos, disciplinada e educadamente, ficarei pelo menos 1 quilômetro delas. Tomar o comando da sua mente para escolher ações que sejam de seu interesse, às vezes, significa renunciar ao prazer imediato pela troca de autorrespeito em longo prazo. Você não vencerá os obstáculos externos se não controlar a própria mente. Autodisciplina é amor próprio. Se você quer ser feliz, precisa amar a si mesmo, o que significa que precisa disciplinar seu comportamento. Quantas pessoas perdem completamente o sentido da vida porque não têm a mínima noção de que elas não têm amor próprio e autodisciplina para separar o que serve e o que não serve aos seus propósitos? E é nesse ponto que muitas vezes chegam 2 amiguinhos desagradáveis: culpa alheia e irresponsabilidade pessoal. Em princípio parece que um não tem nada a ver com o outro, mas eu acho que eles são gêmeos. Existe aquela pessoa que não sai do lugar porque culpa a mãe autoritária, o pai sossegado, a turma da escola, a professora de matemática, a economia global e a camada de ozônio. E porque sempre há um culpado de plantão, nada de responsabilidade dela, que não precisa agir, pois em sua cabeça nem poderia. Uma pessoa que não se responsabiliza por sua vida é o quê? Irresponsável. A palavra é forte, eu sei, mas se olharmos para as situações como são, fica fácil de absorver. Um trauma ou situação desgastante podem existir e quase sempre temos histórias assim em nossas vidas. Porém, o que importa é como vamos lidar com isso. 1 hora ou outra vamos falhar por conta própria. Ocorrerá algo externo que não queríamos. Isso vai nos machucar e pode doer muito. O que importa é que não precisamos sofrer por isso a vida inteira e é de nossa maneira, inteira responsabilidade, descobrir o mais cedo possível como transformar a dor em experiência, aprendizado e amor. Culpa e responsabilidade andam juntas. Quando algo é culpa de alguém, queremos que ele sofra, que seja punido, que pague, que seja responsabilidade dele consertar o que fez. Mas não é assim que funciona, especialmente quando se trata do seu coração, sua vida, sua felicidade. A felicidade é responsabilidade nossa e requer disciplina. Quanto mais cedo lidarmos com as situações de dor,
mais rapidamente seguramos em frente. Não há limites para quem se conhece. É aqui que os conceitos desse capítulo se juntam. Quando nos conhecemos e nos responsabilizamos pela nossa felicidade disciplinadamente, entendemos que não temos limitações. O problema lá fora, na infância, precisa ser acolhido, resolvido e dispensado. E já vimos que isso só pode ser feito agora. Talvez você nem consiga fazer isso sozinho e precise da ajuda de um profissional. Se esse for o caso, não espere mais tempo. O mais importante é que você se dê conta de que existe algo a resolver e, felizmente, também há milhares de pessoas preparadas e dispostas a fazer isso com você, não por você. É um sinal de grande maturidade emocional saber-se impossibilitado de resolver alguns problemas sozinho. Ao contrário de ser fraqueza, é um indicativo muito grande de coragem. Todas as pessoas que eventualmente colaboraram para sua infelicidade ou ocasionaram traumas não podem e não vão consertar as coisas. Quem vai fazer isso? É você. Tendo consciência de quem é agora, é possível planejar tudo o que deseja e de que necessita e, com disciplina, as grades que você já fez para ficar na gaiola do desespero caem como açúcar esfarelado sobre o doce caminho que você começa a percorrer. É hora de pegar seus sonhos e não deixar que morram. Sua mãe, que foi brava na infância, o par da sua vida que te deixou falando com o vento, ou a professora de química que te reprovou no século passado, não são os assassinos de seus sonhos. Você mata um sonho quando não o realiza. Pega esse sonho e dê vida a ele. Pega esse sonho e sopre sobre ele sua energia pessoal, até que, finalmente, ele se transforme numa chama que ilumina a sua volta e além, contagiando outras pessoas do mundo. Nesse momento, no agora, você precisa de respostas e quando penso em como criar respostas, não procuram desculpas. Eu procuro o que pode ser feito e descubro que é muito. Não há limites e quando existem, sou eu, sempre que os defino, os escolho e os coloco em uso. Se no dia da reunião que as colegas de apartamento da menina de 18 anos que eu era entrasse num casulo de vergonha e silêncio e se moldasse às reclamações de uma pessoa de mal com a vida no momento, eu não estaria aqui dividindo com você o que aprendi. Nunca mais soube dela depois de que me mudei de lá, mas tenho certeza de que ela hoje é diferente, pelo menos na minha mente. Ela também amadureceu e está feliz. Eu a enxergo como uma professora temporária e agradeço pelos seus ensinamentos focados em reforçar quem eu realmente era e continuo sendo, alguém que acredita que não há limites para a felicidade. Toda a situação ocasionada por aquela diferença de pontos de vista me levou a um novo começo. Depois da conversa em grupo, fui a um orelhão na frente do prédio e liguei para minha mãe. Concordamos que seria melhor que eu ficasse provisoriamente na casa de uma tia minha que morava no Rio havia muitos anos e poderia me acolher por poucos dias até que eu me reorganizasse. Os poucos dias se transformaram em 2 anos, nos quais eu ocupei um quarto muito pequeno na área de serviço do apartamento, mas que para mim era um palácio. Quanto às 2 outras colegas de república que me receberam bem e ficaram ao meu lado, tenho a felicidade de tê-las como amigas até hoje, o que prova que em toda situação, por mais desgastante que aparente ser, inicialmente há um bem maior e uma oportunidade de crescimento. Guarde essa ideia para o processo. Você não tem limitações e, disciplinadamente, deve se responsabilizar por sua felicidade. Para refletir. Quem são os culpados por você não ser feliz? Quais são os momentos mais difíceis de sua vida que causaram traumas? Como você resolve suas dores? Você ouve as pessoas?
Você se deixa levar pela opinião dos outros? Quantas chances você perdeu por achar que a opinião do outro estava certa? Você se acha responsável por sua felicidade? Para aplicar, vamos juntar o que vimos sobre gratidão no primeiro capítulo com o conteúdo que você acabou de ler. Para isso, liste as pessoas que fazem parte das suas respostas anteriores e use o tempo que você precisar para agradecer sincera e honestamente a cada uma delas. Note que algumas te ajudaram, outras podem ter te atrapalhado muito na época, não importa. Tente descobrir o que as atitudes delas ocasionaram em termos de crescimento na sua vida. Que forças ganhou? Que músculos emocionais treinou? E agradeça. Para você seguir acompanhando a leitura, já se inscreve no canal, ativa as notificações que assim que o próximo capítulo for postado, você vai receber um aviso do YouTube.